E aí, meu povo, na luta ou nas lágrimas? Ó, escuta essa frase e pensa no que ela causa no seu coração. Passe no Enem rapidamente. Eu vou falar o que isso já causou no meu coração. É golpe, claro. A gente é treinado para identificar golpe porque tem muita propaganda por aí que funciona mais ou menos assim. Perca 20 quilos comendo tudo o que você quiser. Tem os músculos do Thor com 5 minutos de exercício por dia. Leia 20 livros enquanto dorme. Na minha cabeça tem um latão de lixo enorme, cheio dessas propagandas. Entrou no ouvido aqui, pum, vai direto pro latão de lixo. E a frase passe no Enem rapidamente também iria para esse latão, mas hoje não vai mais porque eu entendi uma coisa crucial sobre esse negócio de passar no Enem rapidamente. Passe no Enem rapidamente não é a mesma coisa que passe no Enem facilmente. Todas essas propagandas que vão parar no latão de lixo querem convencer a gente de que existe uma maneira fácil e mágica de resolver coisas que não são fáceis de serem resolvidas. E quando não existe essa solução mágica, é golpe. Eu tenho certeza de que você, como eu também, quando ouviu passe no Enem rapidamente, deve ter ouvido passe no Enem facilmente. E já estava pegando isso e jogando no latão de lixo junto como se fossem as mesmas coisas. E não são. Alguns anos atrás eu precisei acreditar que passar no Enem rapidamente era possível. Para poder acreditar que um cara casado, que já trabalhava, que tinha saído do ensino médio há muito tempo, ainda poderia passar em medicina. Entender como passar no Enem rapidamente pode mudar a vida de milhares de pessoas que só têm alguns meses para se preparar. Eu sei que um monte de gente que assiste os meus vídeos ainda não tem certeza de que vai conseguir passar esse ano. Faltam alguns meses de preparação que podem fazer a diferença e mesmo assim, quando eu disser passe no Enem rapidamente, alguns ainda vão dizer, é golpe. A parte cruel disso tudo é que as pessoas não escolhem pensar assim. Elas são frutos das experiências que elas viveram e acabaram construindo uma lógica deturpada na cabeça delas que funciona mais ou menos assim. Tudo que é rápido é fácil. Passar no Enem não é fácil, então não pode ser rápido. Eu preciso gastar uma vida inteira me preparando. Se eu não gastar uma vida, eu não estou fazendo a coisa certa. Essa lógica nasce na falta de conhecimento sobre processos que podem tornar as coisas mais rápidas, não necessariamente mais fáceis. Puf! Vamos entender nesse vídeo de uma vez por todas como essa coisa do passar rapidamente é totalmente diferente da enganação do passar facilmente. E vamos trazer essa aprovação para casa. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. Eu vou contar agora uma das histórias mais legais desse canal e talvez a história que tenha maior poder de transformação que você já me ouviu contando. Um sheik, dono da metade do Oriente Médio, não tinha filhos, tinha apenas 2 sobrinhos, Amin e Khaled, e ele não tinha certeza de que esses 2 moleques iam fazer bom uso do dinheiro dele quando recebessem de herança. Para testar essas criaturas, ele teve uma ideia, chamou os 2 e disse, vem cá os 2, ó, seguinte, vocês vão receber a minha herança e vão ter dinheiro para fazer o que vocês quiserem fazer da vida de vocês. Vocês não vão ter obrigação nenhuma nessa vida. Os dias vão existir só para vocês fazerem o que vocês quiserem. A coisa vai ser tão grande que existem coisas que vocês nem conseguem imaginar ainda e que vocês vão poder ter. Só que tem uma coisa, vocês 2 são novos e eu não tenho certeza se vocês vão fazer bom uso disso aí. Ao mesmo tempo eu tenho que considerar que vocês são minha única família, eu amo vocês e eu não quero que essa realidade de coisas boas aconteçam para vocês só quando eu morrer. Para resolver esse dilema que eu tenho aqui na minha cabeça, saber se vocês são pessoas que vão fazer bom uso ou não, eu pensei num desafio que vai servir para 2 coisas. Eu vou descobrir quem são vocês e vai treinar vocês também para usar essa herança que vocês vão receber quando eu morrer. Assim que vocês vencerem o desafio, vocês vão receber tudo que eu prometi. Pensa no olhão que os moleques botaram na hora. Caraca, o tio vai dar as paradas dele pra nós. E o sheik continuou pra explicar o desafio pra eles. Cada um de vocês vai cavar um poço de petróleo, não é poço de água não, tá? Que nem tem poço de água. E vão me trazer uma garrafa desse poço que vocês cavaram, só isso. Quando chegar aqui no meu palácio com a garrafinha de petróleo que vocês tiraram do poço que vocês cavaram, vai começar uma nova vida para vocês. Detalhe importantíssimo, cada um de vocês tem que cavar o poço sozinho. Pode ir, vocês estão liberados. Os moleques viraram poeira na frente do sheik. Cada um para um lado. O sheik tinha escolhido um terreno e fez 2 marcações com uma distância de 5 metros entre elas. Numa das marcações, Amin tinha que cavar um poço e na outra o Khaled tinha que cavar um poço. Amin passou a mão nas ferramentas e correu pro terreno. Foi na hora começar a cavar esse poço. Ele tinha as paradas na cabeça, ele já pensou, deixa eu riscar aqui no chão um círculo de 2 metros, porque
quando esse poço começar a ficar profundo, eu preciso ter espaço dentro do poço para descer uma escada e ainda para conseguir um espaço para bater a picareta no chão com força. Se ficar muito estreito o poço e eu tiver que bater com força a picareta no chão, eu não vou conseguir. E também não vai caber a escada para eu tirar as coisas desse poço. 2 metros marcados, picareta no chão. A multidão da cidade ficou sabendo na hora da proposta que o Sheik fez e não deu outra. Alvoroçaram lá no terreno para começar a ver Amin cavar o poço. Todo mundo ficou impressionado com a força e com a habilidade que Amin tinha para bater aquela picareta no chão e arrancar terra. Em uma semana de trabalho já dava para ver um monte de terra do lado do buraco e nem dava para enxergar a cabeça do Amin mais, porque ele já estava totalmente dentro do poço. Depois que o poço ganhou uma certa profundidade, Amin precisou gastar um bom tempo construindo uma escada. Ele ficou praticamente metade de um dia construindo uma escada que suportasse os 75 quilos dele, mais a lata com o material que ele ia tirando do fundo do poço para levar para fora. Depois de 3 meses de iniciado o desafio, todas as pessoas da região já estavam sabendo daquilo que o Sheik tinha prometido. E o povo fazia caravana para conhecer o poço do Amin, que já estava numa profundidade impressionante. O poço estava tão profundo que durante um dia inteiro de trabalho ele só aparecia na superfície umas 3 ou 4 vezes para jogar material para fora. Só que o mais curioso dessa história toda é que nesse período o Khaled não tinha aparecido nenhuma vez no terreno onde deveria ser cavado o poço dele. Algumas pessoas disseram que viam o Khaled seguindo uma rotina, indo todos os dias para um galpão, mas do outro lado da cidade. Ele nem chegava perto da área do terreno, onde supostamente ele deveria estar cavando o poço dele. Parece que ele passava o dia inteiro nesse galpão, à noitezinha ele voltava para casa dele. Amin, que já estava forte no poço, ficou preocupado com o irmão. Ele ficou preocupado que pelo fato do irmão dele não ter nem começado a cavar o poço, isso chegasse no ouvido do Sheik e o Sheik achasse que isso era uma afronta, de que ele tinha oferecido algo grandiosíssimo pro sobrinho e o sobrinho simplesmente ignorou e não cavou o poço. Amin começou a achar que o Sheik podia querer punir Khaled. Um dia, Amin largou as ferramentas dele, deixou o poço e foi até esse tal desse galpão onde ficava o Khaled. Entrando lá, ele viu o Khaled sentado numa mesa imensa com um monte de papel, uma pancada de desenho e no meio do galpão uma geringonça enorme, parecia um amontoado de ferro velho e o cara ficou louco. Khaled, você tá ficando louco, ao invés de fazer seu poço, você tá aqui brincando com ferro velho, desenho e papel. O Sheik vai descobrir isso, vai perder a paciência com você, que ao invés de você estar cavando seu poço, você tá aqui de brincadeirinha. Khaled, na maior tranquilidade, nem levantou o olho do papel, só falou: Amin, fica tranquilo que eu tô cuidando do meu poço também. Depois desse evento, o tempo correu. 2 anos. E Khaled nunca colocou os pés no terreno que ele deveria estar cavando o poço dele. Amin seguia cavando o poço e já tinha atingido uma profundidade colossal. Depois desse tempo de trabalho, com a profundidade tão imensa do poço, Amin precisou construir uma escada que consumiu 3 meses de trabalho só para fazer a escada. O poço já estava tão profundo que para subir uma única lata de material retirado lá do fundo para a superfície, Amin gastava 1 semana. Se já não bastasse as dificuldades por conta da profundidade do poço, Amin deu uma picaretada, pum, encontrou uma rocha. O trabalho para quebrar essa rota era infinitamente maior e o 3º ano de trabalho cavando o poço não rendeu quase nada. A multidão que acompanhava essa saga de Amin percebeu que foi um ano terrível, porque ele conseguiu aprofundar só alguns pouquíssimos metros naquele poço que ele estava cavando. E Amin de vez em quando não parava de pensar que o Khaled, quando começasse a cavar o poço dele, ia enfrentar tudo isso. Ia ter o problema da profundidade, ia ter o problema da rocha que ele ia encontrar, e o moleque não tinha nem começado a bater a picareta no chão ainda. Depois de 3 anos cavando, Amin segue a rotina normal de ir até o poço com as suas ferramentas e começar a cavar. A multidão se aglomera, como sempre, curioso, querendo saber como tá andando, só que nesse dia, uma coisa chamou mais a atenção de todo mundo do que o evento de Amin chegar ao poço. Começou a surgir uma barulheira se aproximando do terreno que eles estavam, e de repente todo mundo viu uma máquina imensa. Ninguém conseguiu reconhecer que máquina era aquela. Quando a máquina chegou bem perto dos terrenos, todo mundo conseguiu ver. Era o Khaled que estava controlando a máquina. Ele atravessou toda a multidão com a máquina, todo mundo olhando admirado para ele, conseguiu posicionar a máquina com precisão em cima da máquina e parou ali. Quando ele parou completamente a máquina, ele puxou umas alavancas que encaixaram algumas engrenagens a um pedal que ele podia rodar. Com algumas pedaladas que ele deu, uma peça imensa subiu mais de 8 metros acima do chão e desceu com uma velocidade impressionante, batendo com tudo no chão. Na primeira pancada no chão, todo mundo sentiu tremer. Foi um silêncio só. Subiu aquele poeirão, terra que voou pra cima, e mal tinha batido no chão, ele deu mais 2 pedaladas e de novo a peça subiu com tudo e desceu de novo com a violência. Estourou o chão de novo.
O trabalho que o Khaled tinha para levantar aquela peça lá no alto e ela descer violentamente e impactar o chão era o mesmo que uma criança tinha para dar algumas pedaladinhas numa bicicleta. E ele podia repetir esse processo diversas vezes em um dia. Em 2 meses de trabalho ele conseguiu alcançar a mesma profundidade do poço de Amin. Khaled foi muito sagaz ao perceber que o Sheik só queria uma garrafa de petróleo. E passou 3 anos projetando uma máquina que ia ajudar o trabalho de cavar esse poço. Khaled entendeu rapidamente que ele não precisaria de um buraco de 2 metros de diâmetro. Isso ia exigir que ele tirasse muito material da terra, dando muito mais trabalho. Ele também entendeu que se ele não precisasse descer e subir no poço todas as vezes que ele quisesse tirar algum material, o esforço dele seria infinitamente menor. Por isso foi necessário gastar tanto tempo para projetar uma máquina que fosse capaz de descer até o fundo do poço e trazer o material para cima com o menor esforço possível, porque ele sabia que a tarefa ia demorar muito tempo, que o poço teria que ser profundo, que quanto menos esforço ele tivesse que fazer, maior seria a chance dele conseguir cavar esse poço. Quanto mais profundo ficava o poço de Amin, mais difícil era para ele continuar cavando esse poço. Já no caso de Khaled, quanto mais profundo o poço ficava, maior era a altura de queda da peça e maior era a violência que essa peça atingiu o fundo do poço, se tornando cada vez mais eficiente. Quando Khaled chegou na rocha, o poço estava tão profundo que a peça chegava com tanta violência no fundo dele que não teve dificuldade nenhuma para continuar cavando mesmo que fosse rocha. E para tirar o material de dentro do poço, Khaled teve uma solução genial. Ele enchia o buraco de água, tirava o material com muito menos esforço. Tá, mas aí ficava água dentro do buraco. Mais uma solução genial. Ele fazia uma fogueira, direcionava o calor para dentro do buraco, a água fervia e evaporava, indo embora. Khaled precisou de 3 anos para projetar a máquina e pensar no processo. Depois de pronto, ele precisou usar tanto a máquina quanto o processo por 6 anos para conseguir chegar finalmente à garrafa de petróleo que daria tudo o que ele quisesse na vida. Depois de 9 anos, Khaled conseguiu a garrafa de petróleo e o Sheik entregou para ele tudo o que ele tinha prometido de verdade. Amin estava subindo a superfície do poço para tirar uma lata de material quando o Khaled conseguiu. A multidão ficou alucinada. Amin jogou o material, sentou na beira do poço e ficou acompanhando aquela festa imensa que estava acontecendo a 5 metros do buraco onde ele estava colocando a vida dele para alcançar a mesma garrafa de petróleo. No mesmo dia que o Khaled conseguiu a garrafa de petróleo, ele caminhou os 5 metros até o buraco do irmão e disse para ele: Amin, você é meu irmão e eu quero que você desfrute a vida comigo. Usa a minha máquina para terminar o seu poço e vamos viver. Amin respondeu para ele: precisa não. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Pode seguir sua vida que daqui a pouco eu também consigo a minha garrafa. Khaled recebeu a recompensa do Sheik e dedicou sua vida a viajar, a conhecer pessoas interessantes, conhecer outros inventores, porque afinal de contas ele era um inventor. Aprendeu a fazer muitas outras coisas que ele jamais imaginaria que seria capaz de fazer. E nem precisa dizer que o cara teve uma vida bem feliz. Khaled morreu com 98 anos na sua casa, bem confortável, com a sensação de que, ok, a vida valeu a pena. Amin trabalhou mais 12 anos depois que Khaled conseguiu a garrafa. Ele acabou tendo uma pneumonia e morreu. O corpo fraco, sem energia, desgastado por tanto tirar terra de dentro daquele buraco, não foi capaz de lutar contra uma bactéria e faleceu. Amin nunca terminou o poço. Essa história foi a melhor forma que eu encontrei de mostrar para você o que significa fazer uma coisa rapidamente, que não significa necessariamente ser fácil. O Khaled conseguiu cavar um poço muito mais rápido do que o Amin conseguiria, tudo por conta da máquina e do processo que ele investiu um bom tempo da vida dele para descobrir. Mas o que ele fez está muito longe de ser considerado uma receita fácil. Passar no Enem também pode funcionar se isso for encarado como um desafio que pode ser vencido pela força bruta. Pensa na história. Se o Amin tivesse mais força, se ele tivesse mais energia, se ele tivesse mais tempo, talvez ele também conseguisse cavar o poço, mas ele não teve. Khaled, por outro lado, precisou ir contra o senso comum que indicava que você devia começar a cavar o poço imediatamente. A opinião geral e comum dizia que quanto mais cedo ele começasse a cavar o poço, mais cedo ele terminaria esse poço. Khaled optou por ficar 3 anos sem cavar o poço para descobrir como poderia cavar mais rápido quando de fato começasse a cavar. O Doodle é a minha máquina que ajuda as pessoas a serem aprovadas mais rápido. Eu gastei um bom tempo para desenvolver essa máquina e hoje ela funciona para ajudar as pessoas a trazer a aprovação para o Enem mais rápido. Eu não contei na história, mas o Khaled chorou no enterro do Amin. E ele fez isso porque ele sabia que a história do Amin não precisava ser como foi. Pensar a sua preparação com todo cuidado, considerando todos os desafios e dificuldades que você vai encontrar,
É exatamente o papel que o Dudu quer exercer hoje na vida de todo mundo que vier com a gente. O Dudu faz a seleção das questões que mais caem no Enem, oferece para você fazer, descobre quais são as suas dificuldades, aponta o caminho, força você a olhar para aquilo que pode impedir você de ser aprovado. E nesse processo evita que você fique olhando para muito além daquilo que vai trazer aquela garrafa de petróleo que pode mudar a sua vida. Curtiu? Então nem pensa. Dá uma picaretada nesse like, compartilha com todo mundo, fala pra galera desse canal. E se você tem um amigo bem no estilão do Amin, manda esse vídeo pra ele. Vai ajudar demais. Valeu!